Opa, salve Maria Imaculada, Riquelme aqui. Gostaria de conversar com você neste vídeo sobre o fato de que, pelo menos até a data de gravação, São Carlo Acutis não pode ser celebrado liturgicamente no Brasil, ou na maior parte do território. Isso se deve ao fato de que o dia dele, dia 12 de outubro, é para nós o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, nossa Generalíssima, e que pelas regras como o calendário litúrgico é organizado, ela tem precedência sobre ele, e a sua memória seria normalmente omitida. Em vista deste fato, Dom Dimas, arcebispo de Campo Grande, noticiou recentemente, declarou publicamente, que vai à Santa Sé pedir para que se transfira o dia de São Carlo para um outro dia, ao menos aqui no Brasil, de modo que se possa celebrar os dois da maneira mais conveniente, como os seus devotos gostariam que fossem celebrados. Naturalmente, isso gerou um certo burburinho na internet, uma enxurrada de comentários nas páginas que noticiaram esta declaração. Me parece, impressão minha, e alguns comentários demonstram má formação católica, porque para as pessoas que eu vi comentando, parecia, no modo como elas argumentavam, parecia que a liturgia não é uma questão de leis superiores que organizam o culto, e sim uma questão arbitrária, de gosto pessoal. Então eu vi algumas pessoas comentando que não vê problema em celebrar os dois no mesmo dia, Nossa Senhora não se importaria com isso, e etc. Veja, eu não estou aqui julgando essas pessoas, tá? Mas quero contribuir com a comunidade, explicitando qual o problema de ter os dois no mesmo dia e o que impede uma celebração conveniente de São Carlo Acutis nesse caso. E o problema aqui tem dois fundamentos, duas razões. Primeiro, uma questão de formulários. Segundo, uma questão de tabela de precedência dos dias litúrgicos, que vou apresentar a você agora neste vídeo, estes dois pontos. Comecemos em relação aos formulários. Primeiríssima coisa que você precisa compreender: sempre que vamos celebrar uma missa, o padre, no caso, que vai celebrar, né, precisa marcar o missal romano, aquele livro vermelho que ele usa e que tem as orações principais de cada missa. Para cada dia litúrgico, existem possibilidades de formulários. Nos dias de semana, são mais possibilidades, no tempo comum. Já num domingo, por exemplo, são menos possibilidades. Isso vai variar do mistério celebrado, do enfoque que se dá para este ou aquele mistério ou elemento da vida cristã. Então, por exemplo, no último domingo, celebramos o 29º domingo do tempo comum. As orações principais, que nós chamamos de próprio do dia, a oração coleta, que vem após o hino de louvor, a oração sobre as oferendas, ali no finalzinho do ofertório, a oração após comunhão. Estas orações para o domingo são fixas. Então, por exemplo, a deste domingo estava na página 411 do Missal. O prefácio, aquela oração longa que vem antes do canto do santo, para os domingos do tempo comum, existem mais possibilidades. São 10 prefácios. O padre pode escolher livremente entre eles. No caso aqui, eu citei o prefácio 6, estava na página 479, e foi o prefácio que a gente usou aqui na nossa paróquia. Então, para cada dia litúrgico, existem possibilidades de formulários, de textos a serem utilizados. Com Nossa Senhora Aparecida e São Carlo, não é diferente. Nossa Senhora Aparecida, pelo grau de importância que ela tem, é a padroeira do Brasil, ela é uma solenidade que é celebrada em todo o nosso território. E ela possui textos próprios. Na página 827 do Missal, você tem as orações para este dia dela, que é o dia 12 de outubro. Ela tem orações próprias, tem um prefácio próprio, um prefácio mariano, na página 828. As leituras do dia fazem referência a ela, as preces são próprias, ou seja, os textos da missa fazem referência a Nossa Senhora, dão este enfoque a ela. Já que você teria um problema se um padre quisesse celebrar Nossa Senhora Aparecida e São Carlo Acutis numa mesma missa, numa mesma ocasião.
São Carlo foi canonizado recentemente, não possui textos próprios ainda. Se fôssemos celebrá-lo, seria com os textos do Comum dos Santos. Só que, estando ele no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, o calendário litúrgico coloca ela acima, ela tem um grau de importância maior. Então, neste dia se usam obrigatoriamente os textos dela. Sabe o que isso significa? Desculpem-me a palavra, não quero parecer grosseiro. Mas o ponto é que ficaria parecendo que São Carlo é um apêndice na celebração, infelizmente. Ele seria lembrado porque teria ali uma imagem, quem sabe uma relíquia no presbitério. Mas os textos da missa não falariam dele, ou sobre a vida dele, mas fariam menção exclusivamente à Nossa Senhora, já que os textos seriam os textos feitos para a missa dela. Então, já aqui os devotos de São Carlo encontram um problema para celebrá-lo no Brasil. E por que Nossa Senhora Aparecida tem a precedência? Por conta da tabela de precedência dos dias litúrgicos que eu vou mostrar para você agora. Os meus alunos na escola de cerimoniários já conhecem essa tabela. Eu apresentei ela na aula sobre o ano litúrgico no módulo Elementos de Liturgia. Link vai estar aí na descrição para quem se interessar. Qual é o ponto? As celebrações litúrgicas ao longo do ano são reguladas, organizadas por um documento publicado por São Paulo VI, que é o documento chamado Normas Universais do Ano Litúrgico e Calendário Romano Geral. Dentro desse documento, dentre outras normas, existe a tabela de precedência dos dias litúrgicos, que organiza os dias de acordo com uma hierarquia, de modo que se duas festas, duas ocasiões coincidirem, será celebrada aquela que tem maior importância. Essa tabela possui 3 seções, é assim que ela se divide. Mas eu resumi ela aqui para que fique somente aquilo que é necessário para a explicação desse vídeo. Então, por exemplo, você tem ali no primeiro parágrafo, no topo da tabela, o Tríduo Pascal. Isso significa que é a celebração mais importante do ano e que sobrepõe todas as outras que poderiam coincidir com os dias em que acontece esse tríduo no nosso calendário. No parágrafo 4, você tem as solenidades próprias. No item A, por exemplo, padroeiro principal do lugar ou da cidade. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Por ser a nossa padroeira, ela tem este grau de importância e é celebrada como uma solenidade em todo o território da nossa nação. São Carlo Acutis, canonizado recentemente, repito, foi fixado como uma memória facultativa, ou seja, que não é obrigatória a celebração, celebra os lugares que têm devoção. Por ser uma memória facultativa, ele está lá embaixo na tabela, parágrafo 12, como você pode observar ali. E aí isto é um problema para nós aqui no Brasil. É um problema porque nos lugares onde ele não é padroeiro, ele permanece sendo uma memória facultativa. Então, as paróquias que não foram dedicadas a ele no dia de Nossa Senhora Aparecida não poderão celebrá-lo, devido ao fato de que ela está acima na tabela de precedência e, portanto, os textos dela é que devem ser usados no dia 12 de outubro. As futuras paróquias que receberão ele como padroeiro, que serão dedicadas a ele, poderão celebrá-lo. Ele será colocado no nível de uma solenidade, por ser o padroeiro da igreja. E aqui há duas interpretações. Uns dirão que na tabela o titular de uma igreja está abaixo do padroeiro principal de um lugar ou da cidade. Então Nossa Senhora continuaria acima. Outros dirão que todos os itens dentro do parágrafo 4 têm igual importância. Então as paróquias que tiverem ele como padroeiro no dia 12 de outubro poderão trocar, entre aspas, Nossa Senhora Aparecida por São Carlo. Mas aqui existe uma regra. Quando duas festas, duas ocasiões de igual importância coincidem no mesmo dia, uma é celebrada e a outra, normalmente, ao invés de ser omitida, será transferida para um outro dia. Então, as paróquias que tiverem São Carlo Acutis como padroeiro aqui no Brasil poderiam, por exemplo, transferir um e celebrar o outro no dia 12 de outubro. As paróquias que não tiverem ele como padroeiro seriam obrigadas a omitir
a memória dele e celebrar somente Nossa Senhora Aparecida, devido às regras da tabela que eu acabei de apresentar. E isto é um problema, porque São Carlo tem muitos, numerosos devotos no país. Ele conquistou uma geração jovem que ficaria impedida desta celebração, ficaria impedida de exercer a sua devoção. Então, a ideia do Dom Dimas de pedir à Santa Sé que transfira a celebração de São Carlo Acutis para um outro dia é muito boa, porque vai favorecer numerosos fiéis, numerosos devotos deste santo poderão honrá-lo, celebrá-lo do modo mais conveniente e digno possível. Então haverá um ganho, tanto para os devotos de Nossa Senhora, quanto para os devotos de São Carlo, e sobretudo para aqueles que são devotos dos dois. Então veja que isto aqui não é um problema de frescura, como eu vi alguns querendo comentar, né? Alguns comentando, aliás, não é um problema de se Nossa Senhora aceita ou não dividir a glória com São Carlos, que é um outro comentário que eu vi. A questão aqui é o modo como a liturgia católica se organiza. E se organiza com regras que vão para todos os lugares onde se celebra aquele rito específico a qual a regra é aplicada. Se a Santa Sé vai aceitar transferir ou não, não sabemos. Ela vai analisar, junto com a CNBB, a melhor solução para este caso. Cabe a nós, então, entendendo esta situação complicada, rezar para que se faça a vontade de Deus e que se tenha, tanto quanto possível e o quanto antes, a melhor resolução para este problema. Tá bem? Então, me diga aqui nos comentários se você já conhecia esses detalhes da organização dos dias litúrgicos, se você concorda ou não com a transferência, argumente aí, vamos conversar como uma comunidade interessada em liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.